Bom, nós já passamos para a próxima palestra e nós temos agora uma palestra totalmente internacional. Primeiro porque a nossa mediadora, ela está em Toulouse, na França, e o nosso palestrante, Vitor Caldeirinha, está em Setúbal, eu acho que fica ao lado, né, de Lisboa. Então, eu gostaria de convidar a Marja Westfeld. A Marja é gerente de inovação do Porto de Itapoá, para mediar esse debate. Tudo bem, Marja? Então, pessoal, para começar, queria aproveitar para agradecer o professor Ademar e a equipe UFSC, Unisul e Universidade de Valência, que organizaram esse evento tão bacana para a gente. Acho que de forma bem sucedida, como sempre, eles conseguem colocar, né, a academia e empresas juntas para discutir problemas e buscar soluções para o setor portuário. Para nós do Porto Itapoá é uma honra poder participar desse evento e, pessoalmente, é uma honra apresentar o próximo palestrante. O professor Vitor Caldeirinha é um profissional que navega muito bem por esses dois mundos, né, o da academia e dos negócios. Ele foi diretor comercial do Porto de Lisboa, foi presidente do Porto de Setúbal, atualmente é professor do Instituto Politécnico de Setúbal, é pesquisador da Universidade de Lisboa, e ele é bacana porque ele viveu na prática as dores do negócio e ouviu as necessidades dos usuários de Porto pessoalmente. Hoje ele vai apresentar a evolução dos Port Community Systems da Europa, objeto de seu estudo. Então, teremos com ele a palestra O uso da tecnologia de informação e da inovação dos sistemas logísticos portuários. Acho que é uma grande oportunidade para a gente, na prática, entender como funcionam os Port Community Systems, que são que a gente tem ouvido tanto falar nesses últimos tempos, e também é bacana para a gente poder entender as oportunidades que isso abre para os usuários, para os fornecedores de tecnologia, enfim, para toda a cadeia do setor portuário. Acho que, como de praxe, ao longo de todo o evento, no final da apresentação, o professor Vitor a gente vai abrir um tempo, né, para o professor Vitor aprofundar alguns pontos. Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês no chat. Professor, então, passo a palavra para você. Muito bem. Em primeiro lugar, também agradecer ao professor Ademar e à professora Sandra o convite, mais uma vez, para estar neste evento que é, de facto, excepcional. Eu tenho visto o evento a crescer desde o início e, de facto, tem uma dimensão cada vez maior, uma dimensão já enorme, sempre internacional. E também à doutora Marja, obrigado também por ter aceito participar aqui comigo nesta conferência. Portanto, é um grande prazer e boa tarde a todos já agora. O tema que aqui nos traz é o uso da tecnologia da informação na inovação dos sistemas logísticos portuários. E, de facto, andando aqui para a frente, vamos ter aqui um resumo, vou falar dos Port Community Systems, da internet física e do futuro dos Port Community Systems, ou PCS, como são conhecidos a nível internacional. Os portos são locais especiais, não é? Como sabemos, quem está nos portos, onde existe uma série de atores que interagem e esses atores, para interagirem, de facto, se não houver uma organização, torna-se uma grande confusão e uma grande dificuldade. E os Port Community Systems vieram, no fundo, são os sistemas portuários, vieram ajudar a colaboração entre os players da comunidade portuária. No fundo, os sistemas portuários, ou comunitários portuários, podemos dizer em português, fomentam a colaboração e, no fundo, permitem um negócio entre os players da comunidade. A internet física, vamos ver como é que as duas coisas se ligam, é de facto um conceito inovador, talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar, mas que pretende uma melhoria radical e sustentável na integração das cadeias de abastecimento. Por outro lado, vamos ver que é importante também, cada vez mais, o acesso público aos dados que estão nos portos. Os dados não podem estar escondidos dentro dos portos, têm que começar a estar mais fora dos portos. E mais livres, mais acessíveis. Os Port Community Systems, portanto, são aqui uma mudança de mentalidade. Hoje em dia estão
a ter uma mudança de mentalidade a nível mundial e a promover a internet física. Já vamos ver como. Uma outra questão muito importante que eu também gostaria de tirar aqui já como conclusão inicial é a inovação no Sport Community Systems tem acontecido muito na base dos esportes e de base para o topo, não tanto do topo para a base a nível mundial. E a integração, por esse mesmo motivo, em princípio deve ser feita mais base e depois topo, se possível. Isto é uma opinião que tenho, portanto, da experiência que tenho tido. Sport Community Systems, como disse, são os sistemas que ligam aqui o conjunto de agentes do porto, os transitários, os transportadores, os importadores, os operadores dos terminais, os exportadores, as alfândegas, a autoridade portuária, etc. Mas, hoje em dia, são mais que isto. E vamos ver porquê. São bem mais que isto. Hoje em dia, ou melhor, no início, os Sport Community Systems basicamente eram um sistema de notificação do navio e da carga ao porto. Dizia, o navio vai chegar, a carga vai ser esta. Portanto, e para que isso servia? Para fins estatísticos, internos e externos, e para também efeitos de faturação da própria autoridade portuária. Isto, pelo menos em Portugal, em 1982, 2001, foi assim. Depois, de 2001 a 2011, evoluíram aqui para integraram o conjunto das entidades portuárias, das autoridades portuárias, alfândega, serviços de fronteira, polícia marítima, autoridades sanitárias, e portanto foram integradas, como podemos ver aqui, estão aqui as entidades, integraram também os próprios terminais e então o navio e a carga começaram a pedir autorização, quer para acostar, quer para movimentar a carga, e as autoridades têm que, até 2011, tinham que autorizar. Aconteceu também, no final, a faturação automática. No início era uma faturação simples, que os sistemas permitiam, manual, e depois passou a ser, hoje em dia, automática, já há uma série de anos. Portanto, ou seja, quando se pede autorização para cada serviço, automaticamente são faturadas as taxas das diferentes autoridades numa fatura única, em Portugal. Numa terceira fase, e que está a decorrer agora, até, portanto, que está a ser concluída agora, em Portugal, tem sido a expansão do porto e do sistema portuário dos PCS para a região, para fora do porto. Portanto, já não estão só dentro do porto, já lhes chamam hoje em dia janela única logística aqui, portanto, com ligação a centros logísticos no Interland, com ligação a fábricas, com ligação ao transporte rodoviário e ferroviário, com sensores na entrada dos vários locais e na saída, e nos próprios transportes, e ligação também aos próprios navios em andamento, quer na chegada, quer na ida para outro porto. E portanto, este conceito depois também associado a portos secos, ou seja, portos avançados, portarias avançadas do próprio porto, ou seja, o porto, a carga é despachada antes de entrar no porto, no próprio porto seco distante, e depois vem por comboio já despachada para poder sair rapidamente no porto. Portanto, no fundo, esta internet das coisas é o sistema que está agora a ser montado em Portugal e finalizado essa montagem. Quarta fase. E daqui vejo para o futuro, embora alguns portos, para o futuro em Portugal, e alguns portos já estão, de outros países na Europa já estão nesta fase, é a introdução do Big Data, de análise de dados e a análise até automática, não é? A ligação dos terminais automáticos, já temos aqui também alguma coisa, existem vários terminais automáticos robotizados, e essa ligação aos próprios sistemas portuários, a decisão inteligente de inteligência artificial da própria logística dos terminais, mas também das cadeias de abastecimento, qual é a melhor forma, o que é que deve escolher, a carga, deve ir para aqui, deve ir para ali, se for neste navio à quinta-feira, se calhar chega atrasado, porque há uma série de dados que nos dizem isso, que como ser humano não conseguiria ver, mas uma inteligência artificial com uma big data ou uma grande base de dados consegue saber. Mas depois também aplicações de startups e apps de empresas que utilizam os dados do Porto Community System, passam a ser cada vez mais públicos, utilizados em aplicações para o público ou para o público profissional, e que permitem
uma série de melhorias, quer depois no transporte rodoviário, quer no transporte marítimo, quer mesmo dentro do porto, no fundo, criação de um smart port a partir destes sistemas. E novos modelos de negócio, modelos preditivos. Portanto, temos aqui a inteligência artificial que cada vez mais está a entrar dentro do porto, dos terminais e dos próprios navios. E, portanto, neste slide eu tenho essa evolução desde as notificações dos sistemas portuários, comunitários portuários, primeiras notificações, depois as autorizações das entidades portuárias e da faturação, informações na cadeia logística, no futuro, desenvolvimento da internet física, IoT, inteligência artificial e Big Data, startups, começam também a aparecer em alguns portos, e ainda mais no futuro, nós vamos ter que pensar, a nível mundial, em fazer o mesmo que fizeram que se fez no transporte aéreo. Os aeroportos e os aviões, as companhias, estão ligados. Hoje em dia podemos saber o que é que vai acontecer, podemos reservar qualquer avião, escolher diferentes rotas, temos informação sobre onde é que estão os aviões a cada momento, podemos entrar dentro dos aeroportos, saber o que é que está a acontecer, onde é que anda o avião, onde é que sai, se já chegou, se está atrasado. Portanto, isto vai ter que acontecer também nos portos. Os portos vão ter que estar todos ligados. Isso ainda não aconteceu. Será uma fase seguinte. Os Port Community Systems, portanto, vão beneficiar cada vez mais de modelos preditivos, ou seja, de previsão automática, de simulação, de inteligência artificial, data analytics, de transporte sincromodal, portanto, da internet física, que também vamos ver, e, por exemplo, aqui do gêmeo digital do porto, que é agora um conceito muito interessante, da utilização de sensores, decisões automáticas, automatização. Por exemplo, aqui trago alguns exemplos que acontecem aqui na Europa. O Nextport do Porto de Antuérpia é uma plataforma de troca de informação. E foi criado por uma empresa privada, temos aqui uma empresa privada a criar isto, não foi a própria autoridade portuária, mas baseada em dados dos Port Community Systems de Antuérpia, e que permite o desenvolvimento de aplicações para o mercado, ou seja, qualquer pessoa pode desenvolver uma aplicação com os dados do Port Community System portanto, que melhora a vida, o serviço para as cargas, para os navios, para os caminhões, para os comboios. Depois temos o NextLogic, que é no Porto de Roterdão, também com dados do Port Community System, que é uma plataforma que integra os terminais do Porto Marítimo com operadores de terra e, no fundo, eu agora aqui no slide seguinte tenho algumas explicações, por exemplo, aqui do NextLogic, concentra-se em lidar de forma mais eficiente, como diz aqui, não é? Com o transporte de contentores terrestres, fornece uma plataforma onde toda a cadeia de transporte pode trabalhar em conjunto e as empresas podem criar aplicações com dados públicos. E quais são os benefícios para a cadeia de abastecimento? Um planeamento mais confiável e tempo de resposta previsível, otimizar o uso dos terminais portuários, guindastes, barcaças, as conexões, a sincromodalidade, e evitar, por exemplo, que os caminhões andem em vazio, com caminhões e comboios. Ou seja, juntar a carga, portanto, as necessidades e a oferta que existe. Os Port Community Systems, por exemplo, temos aqui um outro exemplo, a Cargo Stream é um outro projeto, que é uma plataforma privada que integra todos os participantes da supply chain ou da cadeia de abastecimentos, os pedidores, os terminais intermodais, operadores de transporte e operadores logísticos, e permite o booking e reserva de espaço no transporte, quer no mar, quer em terra. Permite também reduzir os quilómetros em autoestrada, portanto, permite, no fundo, liga estes operadores, mas é ainda parcial, não é? É um projeto parcial, não é global, não é mundial. A Eurotranscon é uma plataforma também de troca de informações para o matching de necessidades de transporte, reposicionamento, neste caso, de contentores vazios. Isto anda sempre muito em torno de otimização, as aplicações que têm aparecido, otimização do transporte rodoviário, por exemplo, com contentores vazios e também marítimo, com os contentores vazios ou com o enchimento de espaços ou de contentores, espaços no navio ou espaços nos caminhões, para otimizar o uso e reduzir, no fundo, a necessidade
de transporte e do impacto ambiental, não é? Se andarem muitos caminhões meio vazios ou alguns completamente vazios, em vez de andarem cheios, completamente cheios, portanto temos um impacto ambiental muito maior, quer nas estradas, nos acidentes, quer no próprio ambiente, nas emissões poluentes. Não é? Em Portugal, os PCS chamam-se hoje em dia Janela Única Logística e no fundo ligam os portos, ligam os navios, ligam as autoridades, ligam os agentes, ligam as plataformas logísticas, ligam as unidades industriais, ligam os navios. E o que é que permitem? Um despacho, por exemplo, antecipado do navio, à distância, um despacho das cargas ainda na fábrica ou na plataforma logística, o acompanhamento dos percursos em terra e, com isto, o que as cadeias de abastecimento sempre querem, que é a visibilidade em tempo real. Porque os portos são um problema nas cadeias de abastecimento, que é não têm visibilidade, são um buraco negro, um buraco negro dentro das plataformas logísticas. Quando entra uma mercadoria nunca se sabe quando é que se sai de lá, ou com alguma dificuldade, às vezes podem ficar lá perdidas, portanto não há um acompanhamento. Não é? E então agora procura-se ter um acompanhamento total e uma visibilidade total, saber o que é que está a cada momento no porto, no navio, no comboio. Outra questão é o gêmeo digital portuário, que é uma reprodução digital de tudo o que acontece no porto, com a utilização de sensores em todo lado e reproduz em termos eletrónicos a realidade que acontece exatamente no porto, quer em termos de imagens, quer em termos de informação em tempo real, de vídeo, portanto, de tudo. E permite depois uma decisão inteligente, com a inteligência artificial, no apoio à decisão, no fundo, é uma simulação do porto. Por um lado, pode permitir a simulação, por outro lado, pode permitir a otimização e o acompanhamento das operações em tempo real. E a previsão, não é? E a previsão. Os Port Community Systems são estudados a nível mundial pelos investigadores, mas eu também sou da universidade, faço esta ligação entre portos e universidades. Eu tive aqui também a sorte de ter sido presidente da Associação Portuguesa de Portos, o que permitiu ver os portos num outro enquadramento, mas de facto o que tem sido muito estudado nos Port Community Systems tem sido a perspectiva legal, a perspectiva de integração e a perspectiva de negócio. A internet física, que é um caminho para o futuro, que penso que tem aqui alguma relevância e que poderá ser concretizada. Ainda não está completamente concretizado, estamos a caminho em alguns aspectos, mas o que é a internet física? Não é mais do que adaptar o conceito da internet normal às redes físicas logísticas, às redes logísticas. Ou seja, o que é que acontece na internet? Cada pacote, cada informação é enviada por nós para o destino, não é? E cada pacote vai pelo local onde seja mais barato, mais rápido, onde haja espaço, onde, portanto, há uma inteligência que gera a eficiência global, há várias inteligências que gerem a eficiência global destas transmissões de dados. E, adaptando esse conceito às cargas, não é? Portanto, temos um novo paradigma, um paradigma completamente revolucionário na cadeia de abastecimento, que é termos os caminhões sempre cheios e não com espaços vazios. Termos sempre os navios no máximo cheios, portanto, reduzindo as emissões, melhorando a eficiência, portanto, ambiente e eficiência, e temos aqui, portanto, um conceito que penso que vai ser interessante. No fundo é ligar tudo como se fosse uma rede de internet, mas estamos a falar de cargas. Na Europa existe, a nível europeu, um projeto que é o ALICE, que está precisamente a trabalhar nesta questão da sincromodalidade e nestes aspectos da interconexão, inclusive a parte urbana. Internet física tem alguns aspectos. Um dos aspectos que ainda não está concretizado, é a partir os contentores, por exemplo, marítimos, em subcontentores, pequenos contentores, que possam ser agregados para ser transportados em conjunto ou que possam ser partidos quando há necessidade de colocar dentro de um caminhão ou num comboio ou num espaço, numa carrinha, colocar esses objetos mais pequenos ocupando um espaço que existe, mesmo que depois, no final, se vão encontrar e se vão juntar outra vez num contentor normal ou em vários contentores. Portanto,
Isto é um novo conceito que é partir, neste caso não é informação, é partir a carga, e para poder otimizar e a inteligência artificial decidir para onde é que vai cada pedaço e de que forma é que vai juntar-se no final, para ser mais barato, para ser mais eficiente, mais rápido. Isto tem sido estudado por vários investigadores. Por exemplo, temos aqui um exemplo, temos os amarelos, os contentores amarelos, o verde, o vermelho, que são, neste caso, vêm partidos, depois juntam-se para formar um caminhão, para o caminhão ir cheio, depois podem-se voltar a partir no final e juntar-se com outros que tenham ido no outro caminhão. O conceito é a sincromodalidade, ou seja, sincronizar, e a flexibilidade de escolhas e de partir a carga, e no fundo juntar os vários modos de transporte, portanto passar do unimodal, do conceito unimodal, em que o rodoviário transporte que é mais barato, aliás que é mais caro, mas que é mais rápido, por exemplo o comboio que é mais lento, mas é mais barato, ou o transporte marítimo que ainda é mais barato por tonelada, mas demora mais tempo. Juntar todos estes conceitos não na intermodalidade que já existe, mas na sincromodalidade, que é sincronizar tudo isto ao máximo, maximizando e otimizando o transporte e as cadeias de abastecimento. Portanto, a ideia da internet física é transporte no Interland mais eficiente, com objetivos de sincromodalidade, reduzindo custos totais na movimentação, armazenagem, inventário, reduzir custos logísticos, ser mais resiliente, confiável, flexível, com capacidade no pré e pós-viagem marítima e melhor qualidade de serviço em toda a cadeia. Também aumentar a sustentabilidade, como eu já disse, e lidar melhor com os aumentos dos volumes de carga, não saturando, por exemplo, tanto as autoestradas, as estradas e portanto, otimizando o uso dos meios que já existem. Algum aspecto aqui de um centro sincromodal com interconectividade de internet física, onde as cargas organizadas mudam para vários sítios e completam-se, quer seja, por exemplo, caminhões todos com o mesmo tipo de cargas ou com partes diferentes de cargas. Portanto, a internet física tem a questão destes contentores modulares, é um novo modelo de negócio, a utilização máxima dos veículos, a cooperação entre modos, há questões também legais aqui a resolver, troca de dados e centros de trânsito, e isto é a investigação que tem sido feita à volta desta questão da internet física. Mas, no futuro, o que vai acontecer? Portanto, já tivemos, eu falei na fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase 4 dos PCS, Sport Community Systems, e agora nesta questão da internet física, e o que tem que acontecer no futuro para nos aproximarmos mais do transporte aéreo, para nos aproximarmos mais da integração total. Portanto, e este é um último slide, temos que integrar os vários portos, os vários Port Community Systems de uma forma global, numa rede global, gerida por uma ou várias inteligências artificiais, com interação e colaboração global, integração de sistemas das cadeias de abastecimento, com inteligências artificiais globais, como disse, para decisão automática, e no fundo internet física e logística em previsões com Big Data inteligentes. Isto parece estranho, mas não é, uma grande parte já acontece nos aeroportos, portanto é possível. É só, alguém tem que liderar isto, não sei se são as Nações Unidas ou se são empresas privadas, mas ainda não se sabe bem, há várias tentativas, não é? Como é que isto vai acontecer, mas que tem que acontecer e que vai acontecer rapidamente, é certo. Pronto, aqui, termino aqui a apresentação do meu tema. Doutora Maja, passo-lhe assim a palavra se... Não sei se me estão a ouvir. Está a ouvir? Sim. Sim, a gente tem algumas perguntas aqui já, professor. Acho que até, considerando até o último slide, acho que uma pergunta bacana é a integração mundial. Tu entende que ela deve ser liderada pelos países, pelos portos ou por empresas privadas? E aí, como é que a gente olha isso hoje, a questão das Port Community Systems,
considerando iniciativas como o Trade Lanes e o GSBN, que são aí iniciativas também de integração lideradas por armadores. Como é que esse Port Community System e essas comunidades, essas integrações lideradas por armadores podem conviver? Ou se elas vão se sobrepor? Como funciona isso? Okay. Pronto, eu penso que esta rede global não pode existir sem que haja, de facto, uma digitalização do que se passa nos portos, do que se passa nas cadeias, nos interlands dos portos e do que se passa nos transportadores marítimos. Eles próprios estão a integrar as suas cadeias e a digitalizar as suas cadeias, cada um por si. Agora, cada um por si, isso é importante e é fundamental para depois se integrar, mas não chega, não é? Eu penso que não será cada um deles a fazer uma rede global única, terão que se integrar todos. Agora, eu penso que também não serão, se calhar, os países, talvez nem sequer, não sei, se as Nações Unidas, porque há aqui sempre uma dificuldade e guerras comerciais entre os países, está sempre uma... Eu penso que isto acontecerá um pouco como acontece tem que haver acordos, não é, entre os países, mas terão que haver essencialmente empresas privadas a fazer essa integração, a ter os custos, a correr os riscos e a convencer, não é, cada um dos portos, a União Europeia, a América do Sul, a América do Norte. Portanto, eu penso que será por aí mais ou menos acompanhando o que aconteceu nos aeroportos. Mas não sabemos, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer na realidade. Nunca se saberá exatamente o que é. À partida, portanto, estamos a olhar para uma bola de cristal, não é? Não sei. Sim, tá certo. Tem uma outra pergunta aqui bacana, que é... em Portugal, no que tu viu acontecer nas Port Community Systems lá, abriu-se espaço para startups participar desses projetos, entregando soluções, e como é que essas startups, se existiu isso, né, esse contato com as startups, se as startups elas chegaram até os Port Community Systems a partir de centros de inovação, de programas de aceleração? Sim. Bem, vamos ver. Em Portugal ainda não temos essa integração com startups, pelo menos do que eu conheço, não sei se está a ocorrer, alguma coisa que eu agora não conheça, mas vemos essa integração em outros países, alguns países da Europa, não é? Nomeadamente Norte da Europa, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha. Nos Estados Unidos também já havia alguns exemplos de startups que estão a ocorrer. Em Portugal ainda não, mas olhando para esses países, eu penso que é o caminho que agora vamos seguir. Nós ainda temos umas bases de dados aqui em Portugal um pouco fechadas, temos que as abrir mais ao público e permitir essa integração de startups e criar, eu penso, mas nesses portos, por exemplo, na Bélgica, na Holanda, tem sido através de facto, ninhos de empresas, eles próprios fomentam a inovação com ninhos de inovação tecnológica e foi a partir daí que começaram a surgir empresas, começaram a oferecer serviço e a ter uma ligação ao porto, porque foi o próprio porto que criou condições para que elas surgissem. Obviamente que elas agora saíram do pai ou da mãe, não é? E estão muito mais abertas, mas mantiveram os laços à origem, não é? E no fundo conseguiram obter uma coisa que é difícil, que são dados dos portos, sem colocar em causa a confidencialidade e a concorrência e os dados das empresas, que são confidenciais, não é? Do negócio, os dados têm que ser tratados de uma forma que não vá ferir a confidencialidade. Não é? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, como poderá ser aplicada a inteligência artificial e os modelos preditivos nos sistemas portuários? Assim? Que exemplos a gente pode trazer para ilustrar para o pessoal como essas tecnologias se aplicam? Ok. Pronto, assim, a partir da questão logo que salta à vista nós temos muitos dados nos portos, e em vários portos e no transporte marítimo. Sabemos cada linha, quando é que se atrasa e onde é que se atrasa, onde é que se atrasou. Ou seja, temos informação para trás dos últimos anos, não é? Sobre os atrasos, sobre os problemas que houve nos portos, sobre o comboio que chegou mais tarde ou o terminal que não conseguiu fazer alguma coisa ou que perdeu um contentor. Portanto, temos todos os problemas, conhecemos, sabemos os custos também, temos essa informação. Portanto, eu quando tenho um contentor que um cliente me dá para poder mandar, por exemplo, para a China através de Lisboa ou de Sines, Porto de Sines, em Portugal,
Portanto, eu não consigo ir ver as bases de dados e saber tudo o que aconteceu para poder prever, dizer, epá, afinal, se eu mandasse agora na quinta-feira neste navio, se calhar vai-me atrasar, porque é habitual atrasar-se no Porto X neste dia. Eu não sei isso, porque não tenho tempo, não tenho se calhar 20 minutos para fazer isso e não consigo ir ver tudo. Agora, uma inteligência artificial consegue ver milhares de informações deste porto, se calhar, se estiver ligado a outros, ainda consegue ver de outros e das companhias. E das empresas de rodoviárias, ferroviárias, dos centros intermodais, e vendo isto tudo consegue saber, olha, se é mais importante chegar mais rápido, ou se é mais importante para o dono da carga chegar mais barato, portanto, ou se não se importa de demorar até mais tempo, portanto, se calhar é melhor ir por aqui ou é melhor por ali. Temos aqui um espaçozinho neste contentor, ou um espaço naquele caminhão, ou naquele navio, portanto, conseguimos naquele porto mudar para um comboio e depois entrar no porto e sair. Portanto, no fundo, aquilo que fazemos com o avião, que é perceber, podemos fazer vários percursos, escolhemos, não é? Sabemos qual é o melhor. Essa inteligência artificial pode, de forma preditiva, prever o que vai acontecer à carga e tomar a decisão antes, não é? Antes que aconteça alguma coisa de mal que não queremos. No fundo, hoje em dia também já fazemos isso. Quando pomos o nosso GPS no telefone, no telemóvel, a dizer para onde é que nós vamos, não é? Chegamos a um ponto que já nem sabemos porque é que estamos ali. Alguém nos mandou. É uma inteligência artificial. Nós só dissemos que queríamos chegar a um certo sítio, a uma certa hora, e ele manda-nos por ali. Agora, uma carga que não tem inteligência, ainda melhor será se pudesse ser enviada dessa forma, como uma inteligência artificial preditiva. Não? Mas existem muito mais coisas. Há desde a manutenção preditiva, que é também uma coisa que pode ocorrer nos portos, até, portanto, a própria logística. A Amazon hoje em dia tem a logística preditiva, consegue enviar cargas para um centro logístico num porto com 30 dias de antecedência antes de ser vendida, da mercadoria ser vendida, está lá 30 dias antes, portanto, e isto associado, se eles tiverem informação dos portos, se calhar ainda melhora o sistema deles também. É verdade. Acho que uma pergunta aqui que está relacionada à primeira, chegou a comentar um pouquinho, mas acho que é bacana aprofundar, voltando à questão dos Port Community Systems, que estratégia tu entende que poderia ter maior sucesso para a implementação de um sistema portuário? É top-down ou bottom-up? É top-down, então, a partir dos países, ou é bottom-up a partir dos portos? E aí uma pergunta bacana que eu já ouvi em alguns outros fóruns, quem paga essa conta, né? Quem paga por desenvolver quem deveria pagar para desenvolver esses sistemas? Claro. Bom, eu diria aqui que quem paga é sempre a carga, não é? Em última análise é sempre a carga e são sempre os consumidores que compram as mercadorias, e a carga paga o navio, o transporte, paga os portos, portanto, deve pagar, não é? Se calhar alguns países não são os consumidores, se calhar às vezes são os pagadores de impostos, não é? Portanto, é o Estado, não é? Mas devia ser a carga, e a carga tem que pagar estes sistemas, os portos têm que arranjar dinheiro numa primeira análise para pagar esses sistemas. Agora, e em Portugal é assim, não temos apoio do Estado nos portos, portanto temos a mesma carga. A questão do bottom-up, ou de baixo para cima ou de cima para baixo, portanto, eu penso que temos aqui em Portugal várias tentativas. Em momentos houve que os portos desenvolveram por si de forma desintegrada os sistemas Port Community Systems, depois integraram eles próprios sozinhos, ou seja, houve uma série de inovações que depois foram integradas, outras vezes vem de cima a inovação e depois é espalhada para os portos. Eu penso que pode haver estes dois movimentos, não tem problema, porque o cima e o baixo têm interesses diferentes. Mas uma coisa é certa, tem que se encontrar a forma de ir ao encontro das inovações locais nos portos. Porque os portos é que sabem inovar, é que sabem os problemas que têm no dia-a-dia, na adaptação às alterações. E se fizermos só uma integração de cima para baixo, vamos perder muita inovação, vamos ficar para trás. O nosso sistema portuário e sistema portuário, Port Community System, vai ficar para trás, porque não vai ter em conta uma série de inovações que podem ser feitas por empresas, por portos, por técnicos nos portos, e ao perdermos isso, há outros portos que nos ultrapassam, há outros países que nos ultrapassam que vão fazer isso. Perfeito. Obrigado, então, professor.
Muito obrigada pela palestra, foi ótimo. Acho que todo mundo conseguiu entender um pouco melhor como funciona os Port Community Systems e alguns dos desafios que a gente deve encontrar. Obrigada. Obrigado.